Direito e literatura andam lado a lado e o Iluminuras mostra exemplos dessa relação. Na edição de hoje, eu recebo a advogada Roberta Prado e o premiado escritor Simão de Miranda. Pós-doutorando em educação, Simão de Miranda é professor e escritor. Tem 41 livros publicados, 3 deles traduzidos e distribuídos em 21 países e venceu 20 prêmios literários. Simão, você nasceu no Maranhão, passou pelo Piauí rapidamente e chegou aqui em Brasília ainda criança. O que essas mudanças representaram na sua formação cultural? Na verdade, a minha passagem pelo Nordeste, minha saída do Maranhão muito bebê e a minha chegada ao Piauí, talvez não tenha representado nada de muito vulto, porque eu vim para Brasília com 6 anos e eu não tenho muitas memórias da minha vida, sobretudo da minha cultura, da minha vivência cultural no interior do Nordeste. Mas a minha chegada a Brasília, ela foi muito traumática, porque, embora eu não tivesse consciência dessa minha bagagem cultural do Nordeste, teve um impacto muito grande com uma outra cultura, uma cultura mais moderna, enfim. E aí sim, esse encontro das duas culturas, mesmo uma cultura que para mim era implícita, foi muito importante até para significar a criança que eu era e depois o jovem que eu fui me tornando. E você começou ali cedo? Muito cedo. Eu não tenho memórias da minha cultura, vamos dizer assim, da minha vivência cultural no Nordeste, mas tenho memórias das minhas leituras, coisa curiosa, não é? Então, eu lembro que eu pegava livros e eu ainda não dominava totalmente as letras, mas eu ia traduzindo aquilo com uma vontade de entender muito grande. Então, eu tenho lembranças dos 5 anos, e 5 anos eu ainda estava no Nordeste, de tentativas de leituras que eu já fazia. Coisa interessante. E né? por influência de quem? Dos pais? Não, até mesmo porque meus pais eram analfabetos, né? Mas por uma vontade própria, uma volição, vamos dizer assim, para as letras, para os textos, né? Dizia minha mãe, quando as minhas memórias falham, né, que eu pegava jornal, por exemplo, bula de remédio e tentava traduzir aquilo na minha linguagem, leituras mais juvenis, mais palatáveis de literatura infantil, de literatura juvenil. Então foi muito por vontade própria e por curiosidade, para saber o que estava por trás daquelas letras. E hoje você lê que tipo de literatura, Simão? Bom, o meu gosto é muito vasto. Infelizmente, atualmente, em função de um pós-doutorado, eu coloquei minhas leituras à espera. Mas as minhas leituras se fundamentam muito na prosa, eu gosto muito de crônicas e de contos. O Sabino, por exemplo, é um dos meus cronistas favoritos, o Veríssimo. E a literatura mais densa, eu continuo ainda com um gosto muito presente com a literatura mais clássica, como Don Quixote, James Joyce, enfim, esses caras que são eternos, são clássicos eternos. Né? Você tem uma lista aí de livros e autores ou não gosta das listas? Não gosto. Eu não gosto das listas, não. Aliás, sou até averso às revistas que publicam os mais vendidos tops. Eu fujo daquelas listas, né? Então eu não gosto de listar. Mas na minha biblioteca tem uma prateleirazinha especial que são os meus preferidos. E estão lá, eu sempre revisito, como Kafka, Sartre, esses caras que são universais. E qual que é a importância desses escritores universais para o Simão escritor, para a sua formação como escritor? Tudo. Eu lembro que eu li James Joyce também muito cedo, que é uma literatura muito densa, Samuel Beckett, esses caras, esses irlandeses, né? E, sobretudo, vocabulário. Como é um vocabulário mais trabalhado, eu tenho clareza disso, que eu herdei dessas leituras a construção do meu vocabulário, sobretudo o vocabulário literário. Você é um educador, Simão. As crianças hoje na escola têm essa oportunidade clara de serem acostumadas a ler desde pequenas ou não? Eu acredito que nós avançamos muito nesse aspecto. E eu visito muitas escolas, sobretudo escolas com crianças, e leio as minhas histórias. E sou convidado, e isso para mim já é um norte muito importante. As escolas estão buscando trazer a literatura para as crianças, o autor, os autores para o universo da escola, para ter esse contato direto com a criança, porque uma coisa é você falar sobre literatura para a criança, outra coisa é você falar de literatura e levar o autor. Esse contato do autor com a criança torna o mundo do livro mais real, mais próximo dela, mais palatável. Como se ela
perceber-se, enfim, que o autor não é um cara de outro planeta, que ele é um cara de carne e osso, e elas ficam de olhos vidrados, de olhos faiscantes, quando elas têm essa oportunidade de ter o autor e o livro ao mesmo tempo perto dela. Quando você visita as escolas, vai às escolas, dá palestra, conversar com as crianças, como que é a recepção? É maravilhoso. Eu costumo fazer uma pegadinha com as crianças. Então, primeiro as crianças se organizam, se reúnem no espaço e eu não apareço. E de repente, antes disso, as professoras já trabalharam as minhas histórias, os meus livros, então elas têm aquela expectativa de quem é o autor, elas não conhecem. Então naquele dia eu entro de surpresa. E é sempre uma coisa, é um choque, eu vejo, a gente vê claramente, né, os olhares faiscantes, aquele sorriso aberto, aquela surpresa, diz, ué, mas ele existe. E muitas vezes elas vão e me tocam. Nossa, ele existe. Então isso não tem preço. E você já passou por essa experiência quando criança ou adolescente, não foi isso? Sim, e talvez tenha sido aí o divisor de águas da minha decisão de me tornar um autor, um escritor, que foi na escola, no ensino fundamental, muito distante, muito longínquo, quando a professora reuniu todos os alunos na biblioteca da escola e levou um autor de surpresa. E eu tenho até hoje, né, depois de muito tempo passado, a memória viva do rosto desse homem e como eu fiquei estupefato. E eu ganhei um livro autografado dele e acredite, eu escrevi um prefácio para um livro dele mais tarde. Eu fui prefaciador de uma obra dele 10, 15 anos depois. Ele, por sorte, continua vivo, é um grande amigo meu e ele diz hoje que eu influenciei a carreira dele. Olha que coisa curiosa. E qual é o nome dele? Adimário Luiz. Agora falando sobre os seus livros, Simão, você tem 41 publicados, 3 deles publicados e traduzidos no exterior. A gente não tem tempo, não consegue mostrar todos eles aqui. A gente separou alguns e eu estou aqui com eles. Vou começar por este, um livro de contos, Vida Manual do Usuário, que é o último, não é isso? Fala um pouco dele para mim, por favor. O mais recente, Paulo. Eu costumo dizer assim, o último não, porque eu não vou parar por aí. É uma brincadeira. Mas esse livro é muito especial para mim, porque ele reúne textos premiados. Todos os contos contidos nessa obra, em algum momento, eles receberam prêmios literários. Então, aqui, fora, e é uma reunião de pelo menos aí uns 15 anos de produção paralela. Porque como o meu foco é muito a literatura infantil e livros para a formação de professores, paralelamente a isso, a minha diversão é a literatura prosa, sobretudo a prosa. Também escrevo poesias, mas a prosa, ela tem eu tenho uma predileção pela prosa. Então, por que ele é especial? Porque ele reúne talvez uma produção paralela dos últimos 10, 15 anos da minha vida. E como é que é a sua produção, como é que é o seu processo criativo num livro de contos? Por exemplo, você tem um horário específico, algum ritual? Eu sou um cara que observa e eu costumo tomar notas. E depois do telefone que faz tudo, né, o bloquinho de notas do aparelho telefônico, tudo que eu observo e que me desperta, eu tomo nota. Então, o meu bloco de notas é preenchido, né, de dicas, de notas, de ideias, de sugestões, que depois isso vai... no caso da literatura, é um processo espontâneo, vamos dizer assim, né? Então, eu não sento pensando, eu vou escrever um conto. Mas eu tomo notas das ideias, das provocações que eu costumo dizer, e essas provocações, em algum momento, elas me instigam a desenvolvê-las. Então, na literatura é dessa forma. Nos livros para a formação de professores já é diferente, né? Em geral, as editoras me cobram, né? Elas têm uma demanda no mercado da formação e me apresentam essa demanda. Então é quase que um trabalho que é um outro processo, é um processo de pesquisa, de estudo mais demorado. E a literatura infantil é uma outra história, né? Que é exatamente aí o lugar onde eu mais me divirto, né? Então vou pegar um livro seu sobre literatura infantil, que é este aqui, Para Ser Feliz Todo Dia. Aqui é um prazer mesmo, né? Todo. Embora seja um livro infantil, Paulo, o que acontece? Eu já descobri que muitas escolas trabalham esse livro nas coordenações pedagógicas dos professores. Então ele se tornou, vamos dizer assim, aspas, um manual de autoajuda para o estresse do dia a dia, né, no grupo de profissionais da educação, né? Brincando, é um manual de como ser feliz todo dia para a criança. E qual foi a sua ideia? Na hora de escrever, você já pensa na criança, numa idade certa, num público? Como funciona o seu cérebro? Eu sento, trabalho e tenho muito respeito quando escrevo para criança.
enorme respeito, porque eu sei que o mercado da literatura infantil está lotado de lixo. Então tem muito lixo travestido de literatura infantil, que pode provocar um efeito inverso, de afastar a criança do gosto da leitura, porque não é prazeroso, né? Então eu tenho muito respeito. Pra você ter uma ideia, eu comecei a escrever para criança 16 anos depois que eu comecei a escrever para adulto. Foi um preparo. Eu não me sentia preparado para escrever para criança, mesmo porque eu, quando criança, me deparava com muito lixo literário. Para essas crianças é o ponto de partida? Os seus livros geralmente são ponto de partida de uma história no universo da literatura? É esse o meu desejo, por isso o meu respeito e o meu zelo com cada palavra que eu coloco lá. Então, assim, a riqueza do vocabulário, a polissemia, por exemplo, porque eu sei que pode ser um ponto de partida ou pode ser um ponto que não parte. Ou seja, eu posso despertar ali, com a leitura do meu livro, o gosto pela leitura ao longo da vida daquele sujeito, ou eu posso arrasar definitivamente, eliminar definitivamente essa possibilidade do encontro prazeroso dela com o mundo da leitura. Bom, vou pedir então, Simão, para você ler um trechinho aqui pra gente, por favor. Um prazer. Em vez de discussão, manteiga no pão. Em vez de injustiça, arroz com linguiça. Em vez de problema, filme no cinema. Em vez de correr perigo, cócega nos amigos. Agora, pegando esse aqui, o terceiro que a gente separou, Simão, oficina de ludicidade na escola, já é aquele terceiro ponto que você explicava, formação de professores, não é isso? É isso mesmo. E é bem diferente. Sim, é bem diferente. É um trabalho de pesquisa, é um trabalho de localização, por exemplo, de uma lacuna no campo da formação dos nossos professores da rede, e o desafio é preencher essa lacuna. O aspecto da ludicidade é uma das minhas áreas de pesquisa acadêmica, né, de mestrado, de doutorado e agora no pós-doutorado. E eu tenho muito interesse por isso, porque até mesmo pela minha formação, né, de gostar de escrever para criança, e quando você pensa numa escola prazerosa, tem que passar pelo lúdico. E aí onde a minha insistência na pesquisa, e esse livro vem, né, nessa tentativa de contribuir com essa defasagem, com essa lacuna, de como a ludicidade pode tornar as relações prazerosas, o ensino prazeroso e uma escola mais divertida. Eu falava do seu livro de contos, dizia que é o último, você falou que o último não, é o mais recente. Qual é o próximo projeto então, Simão? Maravilha. Sai no mês que vem, sai em maio. Esse projeto é maravilhoso. É um livro para o aluno. Eu escrevo muito para professor, escrevo muito para criança e a literatura para adulto. Essa é a primeira vez que eu escrevo para o aluno, seja ele do ensino fundamental, do médio, seja ele universitário, enfim. Então é um livro que se chama Estratégias de Aprendizagem Estratégias Criativas de Aprendizagem. Então são dicas, são reflexões de como a gente pode aprender com prazer. Então esse é o projeto do momento que sai no mês que vem, talvez. E a gente aguarda você aqui numa próxima, então. Simão, muito obrigado pela entrevista. Termina aqui este primeiro bloco com você. Muito obrigado. E eu que agradeço. Este foi só o primeiro trecho do Iluminuras. Depois do intervalo, a conversa continua, desta vez com a advogada Roberta Prado. Não saia daí. O Iluminuras já está de volta para conversar com a advogada Roberta Prado, que veio de São Paulo especialmente para o Iluminuras. Muito obrigado, Roberta. Tudo bem, eu já começo perguntando o seguinte. Seu avô, Caio Prado, se formou em Direito na USP. Você também se formou em Direito, é advogada, mas o Direito não foi a primeira opção, não é isso? É isso. Então, a minha primeira opção, quando eu terminei o colegial, hoje ensino médio, né, enfim, foi fazer comunicação. Inclusive, eu prestei comunicação e cursei durante 2 anos e meio, quase 3 anos. Nesse período, o meu avô faleceu, Caio Prado, e por conta do meu pai já ter falecido quando eu era muito criança, eu acabei sendo herdeira dele por substituição, né, os advogados entendem, e acabei sendo herdeira dele participando de um inventário, que dentro desse inventário tinha uma empresa, que era a Editora Brasiliense. E eu comecei a notar rapidamente a dificuldade de
lidar com questões jurídicas, de lidar com o advogado, de entender o que era o direito, o que era o processo, o que era a empresa, enfim. E dentro desse contexto eu resolvi prestar direito, prestei direito, comecei a estudar, inicialmente pensando mais como para ser minha advogada, né? Mas aí ao longo do curso comecei a me encantar com as discussões jurídicas e acabei terminando a faculdade, fazendo doutorado e hoje em dia, embora eu não advogue, eu sou advogada, eu trabalho com consultoria jurídica. Você também é professora. E o que te levou à docência? Em 99 eu tive o meu primeiro filho e eu parei de trabalhar, fiquei só me dedicando ao doutorado e ao meu filho. Fiz a minha tese, minha filha nasceu em 2001 e uns 3 anos depois eu comecei a sentir vontade de voltar a trabalhar, mas não sabia direito o que fazer. E aí que eu tive essa ideia, essa percepção de pensar em aplicar o direito que eu conhecia, o direito societário, para as necessidades das empresas familiares. E aí eu fui para a Escola de Direito da GV e criei um núcleo de governança em empresas familiares que inicialmente tratava de questões jurídicas. Então era mais voltado, tinha um público e um escopo mais voltado para o direito societário, direito de família, planejamento tributário, que é bastante importante. E quando surgiu essa ideia de unir todas essas áreas? Nós começamos com as pessoas que nós conhecíamos, né? Advogados de várias áreas, alguns psicólogos, enfim. Começamos fazendo uma reunião mensal, na ideia, a forma de lidar com toda essa informação. A gente pensou em fazer o seguinte, convidar a cada mês um profissional e esse profissional faz uma exposição sobre um tema qualquer, que pode ser uma doutrina, uma jurisprudência, um caso prático, uma questão interessante ligada à empresa familiar, faz uma exposição de mais ou menos 1 hora e depois todo o grupo, a gente senta num grande círculo assim, todo o grupo debate essa exposição que foi feita, fazendo questionamentos, observações e tal. E com isso a gente vai conhecendo as áreas, as outras áreas envolvidas, os problemas dessas outras áreas, né, as formas de se solucionar, enfim. E aí surgiu o nosso primeiro livro, porque eu passei a convidar os expositores, que são profissionais muito, enfim, não só renomados, mas experientes, né? Comecei a convidar esses expositores para eles escreverem um texto sobre aquilo que foi exposto e aí já agregando alguma coisa do que tinha sido discutido, né? Agora, o texto já fica mais rico. Agora, qual foi a grande diferença do primeiro livro para este aqui? Então, eu acho que nesse livro a gente ampliou muito o nosso relacionamento com outros profissionais, né? Esse grupo ele é focado em troca de experiências entre profissionais. E a gente começou a ter um grupo muito grande de psicólogos, psicanalistas, administradores, que nesse primeiro livro, o verdinho que você mostrou, fundamentalmente a gente tratava de temas de direito, né? A gente foi ampliando isso. E aí acabamos agora recém-publicando esse terceiro livro de empresas familiares, que é mais a consolidação ainda do grupo. E aqui é que essa interdisciplinariedade se consolida, é isso? Eu acho que nos outros dois também, vai num crescente, né? O primeiro livro, acho que de 8 autores, a gente tem 2 que falam de temas que não são jurídicos, né? Mas ele é um livro que interessa também para advogados. Eu acho que os advogados se interessam muito porque é uma linguagem fácil de ser compreendida. Tem um outro texto que é um pouco mais teórico. Para você, Roberta, que veio de uma empresa familiar, qual é a conclusão que você tem tirado ao longo desses anos? O que isso ajuda na gestão de uma empresa familiar? Olha, a conclusão que a gente chega em todos os nossos encontros é que é cada vez mais difícil trabalhar sem o apoio
de outros profissionais, seja lá a área que for, né? A empresa familiar, ela tem, sem dúvida nenhuma, necessidades do ponto de vista da estrutura empresarial, da governança da empresa, mas ela tem também questões jurídicas que são inerentes, enfim, à vida de todas as pessoas, inclusive das famílias empresárias, e mais do que isso, ela tem que ser respeitada como uma empresa muito suscetível às demandas psicológicas de cada família. Então, não adianta a gente tratar uma empresa familiar como qualquer empresa, né? A gente tem que avaliar aí como ela é composta, como ela foi fundada, quais são as questões, enfim, os anseios de cada uma dessas pessoas. Agora, para que esses 3 livros saíssem, fossem publicados, eu sei que há muitas referências. Quais são as suas referências? Que tipo de autores, de livros você gosta e sempre leu? Eu sempre gostei muito de livros, romances até, mas que tratam dessa questão da natureza humana, né? Sempre um reflexo de considerações sobre como a gente se comporta nesse mundo, né? Autores assim que me marcaram, tirando o primeiro, eu era criança, o Monteiro Lobato, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que eu acho que é um livro muito importante para as crianças, porque ele amplia o imaginário, enfim, essa é a ideia da fantasia, mas que ao mesmo tempo tem a ver com uma realidade que, enfim, para a criança, né, onde acaba a fantasia, onde começa a realidade, é um ponto mais tênue. Fernando Pessoa, o livro do Desassossego também, poemas. O Estrangeiro, do Albert Camus, é um livro, enfim, que também gosto bastante. O Mal-Estar na Civilização, do Freud. Assim, eu acho o Freud interessante enquanto a sua obra de psicanálise, mas o Mal-Estar na Civilização é uma obra, para mim, assim, a mais atual dele, que até a gente relê e cada vez que relê você fala, nossa, como, né, a gente se identifica com isso. O Poder de Controle, do Fábio Comparato, que foi agora mais recentemente atualizado pelo professor Calixto Salomão, que também foi meu professor e é incrível, tem uma tecnicidade extrema, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que reflete também sobre a condição humana. E na área de empresas familiares, tem um livro do John Davis e outros professores da Escola de Administração de Harvard, que é o De Geração para Geração. Esse livro foi traduzido, tem aqui em português, que é um livro, enfim, acho que é o beabá, assim, é o primeiro livro que foi o primeiro livro que eu li sobre o tema, que fez eu me interessar e perceber, enfim, a problemática e a grandiosidade das questões que envolvem empresas familiares. Tem um outro mais específico, só tem em inglês, que é Family Business Key Issues, alguma coisa assim, do John Ward, que também é um professor que estuda muito empresas familiares do IMD. De todos esses, Roberta, um é especial? Olha, todos são muito especiais, mas eu acho que o Gabriel Garcia Marques, 100 Anos de Solidão, é um livro que realmente me marcou muito, porque eu acho que eu passei para a fase adulta da leitura com esse livro. Acho a obra do Garcia Marques como um todo maravilhosa, mas 100 Anos de Solidão, eu acho que é o livro que eu tenho assim no meu coração como o primeiro livro que me abriu realmente é o livro que eu queria ter escrito. Acho que o Garcia Marques é uma referência. Bom, Machado de Assis, que não pode, porque todo mundo fala, mas eu não queria deixar de dizer, eu acho que isso é importante. A minha filha chama Helena, e quando eu estava grávida dela, eu falei, bom, eu acho que eu preciso reler o Helena, do Machado de Assis, né, agora que eu vou ter uma filha com esse nome. E acabei relendo toda a obra, sim, Memórias Póstumas, Quincas Borba, enfim, Dom Casmurro, Os grandes Isaú clássicos. Jacó, A Mão e a Luva, né, que são vários. Mas o que eu achei importante é que para mim era como se eu estivesse relendo, como se eu estivesse lendo um livro novo e não uma releitura, porque eu acho que a gente lê esses livros
na fase de adolescência, pensando em vestibular, decorar os nomes, decorar as coisas, aquilo não faz um sentido tão grande como quando você relê, já mais velha, né? Na época eu já tinha uns 30, 31, 33, enfim, e realmente esses livros todos que eu falei, eu tenho em casa de acesso fácil e volta e meia eu dou uma relida, sabe? Eu acho que reler um livro às vezes é mais significativo e mais relevante do que ler alguma coisa pela primeira vez. Roberta, é isso. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada eu, Paulo, um prazer. E muito obrigado a você que nos acompanhou hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau!